Mas deixa eu chamar a atenção de vocês para um ponto importante aí que hoje foi revelado aí que uma das grandes doadoras aí da campanha do Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo é uma pessoa, Maribel Schmidt Golin, ligada com o PCC e com o crime organizado. Essa história é interessante. Você veja bem, os três maiores doadores, quem eram? Washington Sinelli. Esse aí é um fornecedor de mão de obra para a prefeitura, para o governo do Estado. Ele vem desde os tempos do Quércia, lá atrás. Aí. Então, ele tem todo o interesse em financiar a campanha aí dos políticos e do Tarcísio de Freitas. O segundo, Zé Carlos Zanqueta. É um sujeito que tem investimentos aí em várias áreas, muito apoiado pelo Invest São Paulo. Então, tem interesse. Agora, o que essa senhora chamada Maribel Golin tem para dar esse apoio? Aí, acho que, não sei se foi 400, 800 mil reais de contribuição para a campanha do Tarcísio de Freitas. Então, daí vocês vão ver como que o crime organizado se espalhou. Você tem um irmão dela que foi alvo da Operação Mafiusi, uma operação que liga a máfia italiana direto aqui ao PCC e passa por um fulano chamado William Barilha Gatti, que também usa o pastor Valdemiro Santiago para lavar dinheiro. E daí faz um levantamento sobre esse grupo Golin, eles movimentaram 1 bilhão e 300 milhões nos últimos anos aí, sem saber direito. E daí, pessoal, tem dois fenômenos que seria interessante os acadêmicos aí, os universitários pesquisarem. Um, a relação entre o crime organizado, o jogo do bicho inicialmente, depois tráfico, tudo, na expansão de grupos do Centro-Oeste. Eu já contei aqui uma vez uma história aqui, que eu fui dar uma palestra lá em Santiago do Chile. Foi quando a economia estava bombando aqui, fui contratado por uma empresa de insumos alemã, não tinha lugar em São Paulo, nós fomos lá para Santiago do Chile. Eu fiz a palestra e, na saída, tinha uma mesa, ia ter almoço lá, e tinha uma mesa com grandes sojicultores do Mato Grosso. E eu estava lá, e estava o maior deles lá. E daí a gente começa a conversar sobre a região e eu lembrei do comendador, como é que chama, gente? Era o comendador... Era o sujeito que comandava o jogo do bicho lá. E eu falei, puxa, uma vez eu fui em Bonito dar uma palestra lá e conversei com o superintendente do Banco do Brasil, que disse que foi cobrar uma dívida desse comendador Arcanjo, o nome dele. E o comendador foi até o banco e falou, se você me cobrar de novo, eu te mato. E daí todo mundo começou a rir, menos o maior sojicultor. E todo mundo ria e olhava para ele. Então é evidente que nesse período lá, assim como Carlinhos Cachoeira bancou parte aí da indústria farmacêutica lá que se estabeleceu em Goiás, que você tem uma ligação do crime organizado. Aliás, quando você pega a JBS, esses grandes frigoríficos, eles cresceram naquele período do Plano Real, em que a taxa de juros e de câmbio inviabilizou a atividade formal. Então, quem cresceu? É aqueles que viviam à sombra. Frigoríficos, com suas notas frias aí, empresas de ônibus, foi o caso da Gol. E tudo. Mas esse pessoal, essa operação, essa Maribel Schmidt Golin, o grande cara que fazia articulação da máfia aqui era o William Bali Agatti. E esse Agatti ele tinha como figura central um dos irmãos Golin, o Paulo Golin. Esse pessoal, eles entraram naquele negócio do boi gordo, participaram daquelas jogadas do boi gordo lá atrás, vocês lembram? Era uma pirâmide aí que você comprava boi no pasto que não existia aí. E hoje, o que eles fazem? Aí que entra o ponto importante. Eles trabalham na área ambiental de reciclagem de lixo. Gente, eu estou acompanhando coisas que acontecem no interior com essas organizações sociais. Em São João da Boa Vista, aí tem um ex-PM lá que era ligado muito... Era braço direito do promotor da cidade aí, que enveredou por essa área aí de ambiental aí, fez sites aí mostrando que ia ter usinas em tal e tal lugar, tudo conversa mole.
E muita organização social que vai nas prefeituras, consegue contratos lá, recebem o dinheiro. No caso de São João da Boa Vista, recebia o dinheiro para reciclar o lixo e comprava, inclusive, parte dos equipamentos aí da esposa do promotor. Mas lá, em outros lugares, o que você tem? A prefeitura paga, você faz um serviço pouco lá, termina o contrato, você não entrega. Então, digamos, eles estão em duas áreas aí, essa área de agrícola e pecuária, que permite, aí, porque é uma área que é difícil você. A formalização é meio. Não é transparente que nem a área industrial aí. E depois, nessa questão do lixo. Agora é o seguinte: o Tarcísio fala, não, mas eu tive 600 colaboradores aí, financiadores aí, como é que eu ia saber? Não, ele está entre os 3 maiores aí. Se você tem 3 maiores aí, você tem Maribel Golim, que é o nome da pessoa física aí, deve ser a matriarca do grupo aí. O Osto Sinel, Zé Carlos Zanqueta, se tem um valor desse, tem uma troca no meio. E daí você analisa. Pô, o Sinelli ele quer contrato de terceirização aqui de serviços. O Zanqueta quer continuar apoio aí da Invest São Paulo. E a Maribel Golim? Então é um jogo muito complicado aí, mas que mostra essa tremenda penetração do crime organizado, especialmente nas prefeituras e com esses aventureiros aí. Aqui em Poços está para estourar um rolo com uma organização social de saúde aí, contratada pela prefeitura, gestão anterior, na mesma época que um hospital, uma Santa Casa de uma cidade do interior aí, que foi apossada pelo crime organizado, na mesma época, a prefeitura da cidade, eu não lembro agora o nome, mas a prefeitura da cidade rompeu o contrato, a de Poços contratou, ela chegou no final da gestão, tinha recebido todos os pagamentos, deixou salário suspenso, sem pagar, sem nada, serviço sem prestar. Então, é enrolado. Agora estão começando a chegar aí nessas organizações sociais. Era uma organização social que o próprio Tribunal de Contas de São Paulo e o GAECO do Ministério Público Estadual de São Paulo já tinha apontado como suspeita e entrou aqui. Então, esse grupo Golim aí, que deu essa dinheirama aí para o Tarcísio, ainda vai dar muito desdobramento aí.